Olá, meus amores, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo do romantismo. Eu disse a vocês que o romantismo, no campo da poesia, teve três fases distintas. Distintas tanto por aspectos temporais, cada uma acontece num determinado momento, e também distintas em relação às temáticas trabalhadas em cada uma delas. Então, só para relembrarmos, na primeira geração romântica, a temática era o índio e a pátria, tanto que ela foi chamada de geração nacionalista ou indianista. A segunda geração foi chamada de geração ultrarromântica, por conta de seu sentimentalismo muito intenso. E essa terceira geração recebe o nome de condoreira ou hugoniana. E por que ela é chamada de condoreira? Por conta da referência que é feita a uma ave, o condor. É uma ave que voa muito alto, Ela voa acima da Cordilheira dos Andes. E por conta disso ela tem uma visão privilegiada, ela vê de cima. E essa referência que é feita àquele que está acima, que consegue visualizar de maneira mais panorâmica, é uma característica da terceira geração, ou seja, eu vejo de cima e eu consigo perceber alguns problemas da minha sociedade, daquilo que está sendo analisado, daquilo que está sendo visto. Então, condoreira, por fazer referência ao condor. E hugoniana, por conta da referência a Victor Hugo, um poeta francês, um artista francês, que foi muito importante nesse campo da literatura social. Victor Hugo escreveu algumas obras que provavelmente vocês já ouviram falar, Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, são obras desse autor. E aí, se pensarmos nessa temática, por exemplo, nós já conseguimos estabelecer essa relação existente entre Victor Hugo e a necessidade de falar da sociedade, a necessidade de falar do campo social, ok? Não haveria, inclusive, melhor forma de entendermos o romantismo senão por uma frase dele, que eu gosto muito e coloquei aqui para vocês também lerem comigo. A frase diz assim: a liberdade literária é filha da liberdade política. Eis-nos libertos da velha forma social, e como não nos libertaríamos da velha forma poética? Há um novo povo, uma nova arte. Então, o que isso significa, Ana Paula? Significa que se nós lembrarmos do contexto social, do contexto histórico, do qual surge o romantismo, que contexto foi esse? Revolução Francesa, Revolução Industrial. Esse contexto serviu ali, de pano de fundo, de mote para a criação desse movimento romântico. E aí, se eu tenho uma nova configuração social, dada ou ditada a partir dessas revoluções, desses movimentos, se eu tenho uma nova configuração social, por que eu vou ter uma poesia, uma arte velha, uma arte ultrapassada? Se eu tenho um novo povo, a eles uma nova arte, tá bom? E assim a gente inicia agora falando das características do movimento da terceira geração. A primeira delas, que você não pode esquecer, a terceira geração trata de uma poesia social, libertária. Libertária por quê? Porque eu estou falando de um momento aqui no Brasil abolicionista, uma questão abolicionista, uma luta por uma sociedade igualitária, onde negros e brancos tenham os mesmos direitos. E por conta disso, a questão da sociedade, da organização, da estruturação social é muito importante dentro desse movimento. Os textos vão trazer um tom de denúncia das condições dos escravos, ou seja, eu vou usá-los como protagonista e mostrar que os escravos, que os negros, na verdade, também são protagonistas da construção da nossa nação. Assim como o europeu, o índio, o escravo, ou melhor, o negro, ele também ajuda a construir o Brasil. E por que ele não tem essa importância dentro da sociedade? Por que ele é tão mal visto? Por que ele é tão desprezado, humilhado? Eu não posso ter essa visão. Então, a terceira fase, ela vem na tentativa de transformar a nossa sociedade numa sociedade igualitária, onde todos tenham os mesmos direitos, onde todos sejam vistos como seres humanos, ok? Em seguida,
o tom da grandiloquência. O que significa, na verdade, dizer que a poesia dessa fase, dessa terceira geração, tem um tom grandiloquente? Significa dizer que essas poesias, por conta da necessidade da denúncia, são poesias para serem declamadas em público. E esse tom grandiloquente é justamente no tom ou na necessidade que se tem de mostrar, de denunciar ou de fazer, de promover uma reflexão, uma mudança social. Como que eu percebo numa poesia o tom grandiloquente? Através das pontuações muito expressivas, através de marcas, de recursos linguísticos, né, que chamam a atenção, a presença dos vocativos, por exemplo, dos chamamentos ao longo do texto. Eu percebo esse tom grandiloquente nessa poesia que fala ao público. Não é uma poesia individual, não é uma poesia para ser lida de maneira reclusa. Em seguida, a figura feminina. A figura feminina nessa terceira fase, ela sofre uma revolução, uma mudança. Enquanto na segunda geração, né, que é o momento anterior, a mulher é inalcançável, a mulher é inacessível, na terceira fase a mulher ela é participativa, ela é mais sensual. Ou seja, assim como o homem tem desejos, a mulher mostra que ela também tem. E nesse momento, isso é aberto, ou seja, isso fica claro no texto, isso fica claro na poesia. Então, a mulher, ela se torna participativa do enlace amoroso. E por conta disso, eu tenho aí um tom de erotização. Como acontece essa erotização da figura feminina? Em muitas poesias, essa mulher que aparece é a negra, é a escrava. E por conta disso, nós temos que a roupa da escrava não é uma roupa tão pomposa, então é uma roupa, né, mais simples, então deixa à mostra, às vezes, partes do seu corpo, suas pernas, seu colo, né? E aí, por conta disso, ela ganha um tom de maior sensualidade, né? A questão, o corpo da negra, ele é explorado com uma forma diferente, ou seja, ela é mais permissiva nesse momento, né, ao enlace amoroso. Ela não é aquela mulher distante, ela se permite ser amada, ela se permite participar do enlace amoroso, do relacionamento. E por conta disso, ela se torna também tão protagonista, ela não é distante, ela é participativa, ok? Partindo dessas características, então, relembrando, você tem na terceira geração uma poesia social que busca, através das denúncias, trazer a figura do negro, né, ou dar à figura do negro a importância que ele tem. Em seguida, uma poesia grandiloquente, ou seja, uma poesia para ser lida em público, uma poesia em que a mulher, a figura feminina, ela é participativa, ela é ativa no enlace amoroso. E, para finalizarmos, quem são os autores desse movimento? O principal e o mais famoso, né, Castro Alves, que traz aí algumas poesias muito famosas, Navio Negreiro, Espumas Flutuantes. Então, Castro Alves é muito importante. E também Souza Andrade pertence a esse movimento. Então, queridos, espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!